Boas-vindas, eu sou a Lili Navarro, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal e vou falar hoje sobre reflexões sobre esse fim de ciclo. Não sou astróloga, taróloga, nada, só com relação à minha percepção, o que eu tô entendendo. Bora já dá o like nesse vídeo e comenta, compartilha e vamos para a vinheta. Faz tempo que eu não faço um vídeo de reflexão de final de ano e eu acho que talvez tenha a ver também com esse negócio de fim de ciclo. Eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas, mas de um tempo pra cá, algumas coisas foram acontecendo que me provaram que realmente a gente não consegue fugir de certas coisas. E numerologia, pelo jeito, é uma delas. Acreditando ou não, elas acontecem. E esse ano foi um ano de 9, né? 9 de finalização. Esse é o ano normal. Eu não sou numeróloga, eu sou atriz, gente. Sim, eu sou atriz, personal stylist, streamer no TikTok e muito mais. E para as pessoas todas, 2025 foi um ano 9 de finalização de ciclos. E realmente eu estava pensando, analisando como foi a minha vida nesses últimos 9 anos, e realmente, gente, muita coisa aconteceu, claro, né? Se não acontece é porque você não está vivo. E esse ano também finalizaram muitas coisas, muitas. A gente se mudou de condomínio, que a gente não mudava há muito tempo e a gente queria mudar muito. Eu, minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã e meu sobrinho, que é pequenininho, que tem 6 aninhos. Tô um pouco gripada, gente, tô com sinusite. Calma. E outras coisas também aconteceram. Eu tava lembrando que 22 de dezembro de 2016 eu comecei a fazer terapia. Foi o início de uma transformação na minha vida. Uma transformação muito profunda, de dentro para fora. Por fora já tinha mudado muito, desde que eu era criança, desde que fui adolescente, que eu era pratinho feio na escola, sofri muito bullying a escola inteira. Mas internamente eu ainda era aquela menininha que era rejeitada, me sentia muito mal, ficava muito mal. E chegou um momento que eu surtei totalmente. E eu lembro até hoje, tá fazendo 9 anos isso, que eu cheguei, amanhã vai fazer, dia 22 de dezembro faz, hoje é dia 21 que eu tô gravando, 22 de dezembro faz 9 anos, né, porque foi 22 de dezembro de 2016 eu entrei na terapia, de forma espontânea e pedindo socorro, né, eu já tinha tentado uma vez, vocês sabem o que, e gente, eu cheguei na terapia, assim, destruída. Só chorava na frente do meu terapeuta. E no início eu estava fazendo 3 vezes na semana a terapia, pra vocês verem. Noção. E ele teve que me atender de emergência, né? Porque foi dia 22 de dezembro, 2 dias antes da véspera de Natal. Pra vocês terem noção o quanto mal eu estava, porque era terapeuta de um amigo meu e ele me atendeu dessa forma. Então, muita coisa mudou internamente desde essa época e para muito melhor, muito melhor. Eu vejo os vídeos que eu tenho antigos, eu vejo as minhas fotos, transparece, meu olhar transparece.
É impressionante quanto, graças a Deus e graças a mim mesma também, eu evoluí, eu mudei nesses últimos 9 anos, nesse ciclo de 9 anos, né? E como eu falei, eu não acreditava tanto, mas refletindo, eu tenho que começar a acreditar mais ainda nessas coisas, porque esses últimos 9 anos realmente foram, assim, muito intensos, impactantes, transformadores, internamente e externamente. Eu cheguei a cortar o cabelo bem curto, eu fiquei 8 anos com o cabelo bem curto. E outra coisa que eu mudei esse ano, além de ter mudado de casa, de apartamento, para um diferente, mais próximo do anterior, mas com mais. Não tem mais espaço, mas ele é mais dividido, melhor dividido, sabe? E esses 3 meses aqui, nesse apartamento novo, são muito intensos também. Parece que passaram anos. Eu não sei se é porque também, de repente, são os 3 últimos meses do fim desse ciclo, que sinceramente não foi fácil. Não foi fácil. Foi muito, muito, muito difícil. Eu sinto que realmente está acabando um ciclo de muitas dificuldades, muitas tristezas, algumas alegrias, mas muitas conquistas que doeram muito para eu ter, mas que eu tive, que eu tenho, sabe? Também fiz o meu curso técnico no Célia Helena, fiz a minha faculdade no Célia Helena, onde eu sempre sonhei estudar, me tornar atriz. Eu sempre me sentia atriz, mas eu precisava me capacitar para isso, tecnicamente. E eu fiz isso onde eu sempre quis. É um dos melhores lugares do Brasil para estudar, com técnica do Stanislavski, que é o único que segue integralmente a técnica do Stanislavski, que tem parceria com o TAM, Teatro de Artes de Moscou, no Brasil é a única. E não é publi deles, não recebo publi deles, mas é um lugar que me acolheu muito também, numa época que eu ainda estava muito fragilizada. E é um lugar pequeno, é onde eu me senti pela primeira vez que eu podia ser quem eu queria ser, quem eu era de verdade, sabe? Sem amarras, sem medos, de ser julgada, de ser, ai, de sofrer bullying, sabe? Porque lá a gente é livre para ser o que a gente quiser. E berrar no meio do corredor, e gritar, e isso, e chorar como se estivesse morrendo, porque lá você está fazendo arte, você está se libertando, está expressando o que tem aqui preso dentro da sua alma, sabe? De forma artística. E eu nunca me senti tão bem num lugar como o Célia Helena, justamente por esse acolhimento todo. Sabiam da minha história, sabiam das minhas questões de saúde mental que eu estava passando, eram momentos difíceis. Uma das coisas que me fazia levantar da cama, eu ficava o dia inteiro na cama, era ir pro Célia estudar. Ir pro Célia me preparar para ser o que eu sempre quis e o que eu era já, na alma, uma artista, uma atriz. Isso é tão fantástico, gente, tão, tão, tão fantástico. E nesses 9 anos, muitas pessoas passaram na minha vida, muitas pessoas entraram na minha vida, permaneceram nela. E que eu amo muito, que eu tenho certeza que vão pro resto da minha vida. E consegui nesse ano, esse ano último de finalização, eu consegui escrever um monólogo que eu queria tanto. Eu sempre sonhei em fazer um monólogo mais dramático, que é mais a minha vibe, é mais a minha natureza, e eu consegui escrever. Eu estou nesse processo que é pro ano que vem, um ano
de início de ciclos, de início de outro ciclo de 9 anos. E eu já estou começando com um projeto que é o meu sonho, que estava dentro de mim, estava aqui dentro, preso de alguma forma, mas que saiu. E o texto veio completo na minha mente. Tomar banho me ajuda muito. Banho um pouquinho mais longo, me relaxa e minha cabeça começa a vir as ideias. Ideia. E eu saí do banho, peguei o celular e comecei a falar. Veio o texto praticamente completo, gente. Eu interpretando o texto, não sei se vai ser definitivamente o meu processo criativo para escrita, e na verdade foi uma interpretação. Eu saí, comecei a gravar e o texto veio completamente na minha cabeça, assim, de uma vez, uma ideia só, sem parar, do texto completo. E gente, eu fico chocada até agora, porque depois que eu fui arrumar o texto, dar uma melhorada e tal, eu só aumentei no máximo umas 400 palavras. Talvez eu ainda mexa alguma coisa, mas eu sinto que tá pronto, sabe? Eu ainda mandei pro Samir, o meu professor lá do Célia, de dramaturgia, que ele é responsável também pela pós-graduação de dramaturgia. Provavelmente eu ainda irei fazer dramaturgia e também direção e atuação. E ele sempre me incentivou muito também a fazer isso. Ele me deu nota máxima quando eu fiz o técnico, e ele me incentiva muito a fazer algo meu, né? Mas eu não acreditava muito em mim. Então, ficava aquela ideia lá, mas não ia. Ai, gente, eu preciso fazer sem falar que esbarra no financeiro, né, gente? Eu quero ir pra peça, quero ir pro palco e tal, mas esbarra pra produzir money. E você ter o seu próprio texto, você já, passa isso daí, boa parte disso, do texto, do fazer, né? Então, consegui, gente. Finalizei 2025, finalizando processos, conseguindo fazer meu monólogo, que eu tanto sonhei, que eu tanto quis, que eu tanto almejei. Estou plena, claro, eu preciso melhorar mais, mas eu nunca tive tão bem comigo mesma na vida. Estou sem medicação, nem acredito nisso, já vai fazer 3 anos que eu estou sem medicação. Vocês não têm ideia, eu achava que eu nunca fosse conseguir isso. Eu já estive no fundo do poço várias vezes. Aliás, eu conheço mais o fundo do poço do que a parte livre, a parte da alegria. Isso eu ainda não conheço. Mas eu estou aprendendo. Estou aprendendo aos poucos a ver alegria em tantas coisas que eu nem imaginava. Isso me emociona, e não de tristeza, que é o mais incrível, porque eu sempre estive acostumada a me emocionar e chorar por tristeza. Mas muitas vezes hoje eu choro e me emociono de alegria, de alegria. E isso dá uma leveza no coração, gente, tão grande. E eu queria falar para quem está passando pela sombra, não desista. Eu sei como é, tá aí. Eu sei. Parece que a dor não vai passar nunca. Que vai só acabando com tudo, vai sumir. Mas não. Dá para você superar. E ainda acreditar que existe a possibilidade de chorar sorrindo. E não ser de tristeza, ser de alegria. Isso é mais fantástico.
Então, essa é a minha reflexão de fim de ano, de fim de ciclo de 9 anos. Eu tô me sentindo feliz, leve e pronto. Pronto para início de um novo ciclo de 9 anos, início de uma vida feliz. Eu tô pronta. E eu vou ser muito feliz. E eu quero que vocês sejam muito felizes em 2026. E se eu postar isso antes do Natal, que o Natal de vocês seja fabuloso. E 2026, muito mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, compartilhar com quem você gosta e me veja por aqui sempre.